Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aleluia. Até aí. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos na Tua gloriosa e santa presença nessa manhã e queremos ser ministrados por Ti nesta manhã, Espírito Santo. Queremos que o Senhor venha falar de maneira poderosa ao nosso coração e transformar a nossa história a partir do dia de hoje. Espírito Santo, fala conosco, opera milagres nesse lugar, Espírito Santo. Que ninguém saia deste treinamento, que ninguém saia desta reunião da mesma forma como aqui entrou, mas que cada um de nós possa sair daqui renovado pela Tua unção, renovado pela Tua presença, que já se faz real nesse lugar. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, porque cremos no Senhor, cremos no Teu poder, cremos na Tua unção, cremos na Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga comigo, graças a Deus. Aleluia. Irmãos, eu vou começar uma contagem aqui. Pastor Luciano, da Gênio Comunicações, trabalha comigo na TV. Ele está aqui filmando. Espero que você tenha passado perfume, que você vai sair na televisão bem perfumadinho, né? A gente vai gravar essa mensagem. Então eu vou... Fica com a tua Bíblia aberta aí para que a gente possa passear pela palavra de Deus nesse texto. Aqui, o número da rua aqui é... O número da igreja, pastor Nilton, é 985, né? Graças a Deus. Vamos lá. Nós estamos aqui no templo da Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Regina, aqui na Avenida Valdomiro de Carvalho, número 985, essa igreja abençoada por Deus, essa igreja que tem aqui como pastores, meus amigos, pastor Nilton e a pastora Maria, estão fazendo um trabalho abençoadíssimo nessa igreja, numa reforma aqui de ampliação da casa de Deus, deixando a casa de Deus mais linda e alargando a tenda para as almas que Deus tá mandando para cá. E nós estamos na manhã de hoje num evento que nós chamamos de treinamento regional do diaconato, né? Então, se você que está me acompanhando pela TV acompanhar esse povão abençoado que está aqui na igreja, você só vai enxergar aí da tua casa gente escolhida pelo dedo de Deus, homens e mulheres que o Senhor levantou para fazer a diferença nessa nação, servindo a Cristo nesse exército maravilhoso que é o exército do diaconato. E eu tenho uma palavra de Deus para você que é diácono, diaconisa, cooperador ou cooperadora que está aqui na igreja nessa manhã. E para você que me acompanha pelo programa de TV, o tema da mensagem que eu quero trazer para você é vivendo o sobrenatural de Deus. Eu quero perguntar na manhã de hoje, só para ver, nesse feriadão de 9 de julho, comemoração da Revolução Constitucionalista. Faz quase a língua da gente cair para falar o nome do feriado, né? Mas quero ver se você está acordado nessa manhã. Deixa eu perguntar para você. Eu até acho que já sei a resposta, mas quero perguntar só para te despertar aí. Quantos aqui querem viver o sobrenatural de Deus? Levanta a mão e diga amém. Amém.
Eita glória! Todo mundo quer viver o sobrenatural de Deus. E nesse texto do livro de 1 Reis, capítulo 19, acompanha comigo o versículo número 1. Nós temos aqui algumas lições que eu queria compartilhar com você na manhã de hoje. Lições que certamente vão nos levar a viver o sobrenatural de Deus. Preste atenção. 1 Reis 19, versículo número 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Até aí. Olha aqui para mim um minutinho. Irmãos, primeira coisa que eu aprendo nesse texto aqui. A gente vê um homem, um rei chamado Acabe. Rei que reinava em Israel naquela época. Um rei que nos tempos de hoje, com todo o devido respeito à pessoa, funcionaria como a rainha da Inglaterra, porque era o cara que reinava, mas que não governava, porque quem mandava em tudo era a mulher dele, essa mulher chamada Jezabel. Esse texto aqui a gente já conhece, você já ouviu certamente outros pastores pregando ele, talvez você já tenha até a oportunidade de ter pregado. Ele é a sequência de um outro texto fabuloso, quando Elias é usado por Deus para vencer de uma vez só 450 profetas de Baal, 450 bruxos. Mas eu quero mostrar para você, na manhã de hoje, que para a gente viver o sobrenatural de Deus, existem erros que a gente não pode cometer, e existem acertos que a gente tem que cometer para que o sobrenatural de Deus possa se manifestar na nossa vida, a gente possa ser cheio do Espírito Santo e ser usado por Deus em tudo aquilo que a gente vai fazer. No início do texto, nesse primeiro versículo, a gente vê um rei que passa a ter o seu reinado despencado. Sabe por quê? Porque quem quer viver o sobrenatural de Deus não pode cometer esse erro. Que erro é esse, pastor? Ausência de autoridade. Acabe não tinha autoridade nenhuma sobre o reinado. Nenhuma. Você vê nesse texto, nesse primeiro versículo, Acabe contando para Jezabel tudo aquilo que Elias tinha feito, como tinha acontecido a vitória de Elias contra os profetas de Baal. Ele incitando a mulher dele, porque ele não era capaz de tomar uma atitude, mas ele esperava que a mulher dele tomasse uma atitude por ele. Ei, meu irmão, preste atenção, você que está aqui na manhã de hoje, você que está me vendo pelo programa de televisão ou por um DVD. Você varão, você homem de Deus, a autoridade do Senhor está em primeiro lugar na sua vida, homem de Deus. Deus escolheu você para ser uma autoridade. Então, não passe, não jogue a bola, sabe? Da autoridade na mão da tua esposa. A autoridade de Deus está na tua vida, sabe? Não jogue para um terceiro tomar uma decisão por você, usar da autoridade por você. A autoridade de Deus está na sua vida. Mulher, se você serve a Deus, o teu marido não serve, como eu sei que tem muita gente que me vê pelo programa nessa hora, ou mesmo que está aqui hoje e passa esse tipo de situação, eu quero dizer uma coisa para você: a autoridade espiritual da tua casa é sua, mulher, é você quem Deus escolheu para fazer a diferença dentro do teu lar. Porém, viva em respeito e submissão ao teu marido como homem da casa. Isso vai te conduzir à vitória que você tanto espera, que é ganhar ele para Jesus e viver uma família abençoada. É um dia você poder dizer, Josué 24:15, minha casa e eu servimos ao Senhor. Mas a gente vê aqui um homem, um rei fracassado, esperando que a mulher fizesse algo por ele. Minha irmã, é por isso que a Bíblia diz que quando a mulher é sábia, ela edifica o lar, mas quando ela é tola, ela põe tudo a perder. Porque se quando um homem joga a responsabilidade da autoridade para cima da mulher, se ele colocou na mão de uma mulher que sabe o que vai fazer, de uma mulher que é sábia, a chance de dar certo existe. Mas se ele colocou a autoridade dele na mão de uma tola, ele que se prepare, porque ele vai pagar a consequência, e a consequência vai ser cara. A consequência vai ser cara, como foi no caso do rei Acabe. Um reino inteiro comprometido, porque um rei não tinha autoridade. O rei passava para a mulher. E olha, meu irmão, essa mulher aqui, dentre os defeitos dela, ela tinha uma característica
que é uma lição de vida para muitos servos de Deus. Como assim, pastor Tony? Ela era pecadora, ela só fazia coisa errada, mas lê comigo o versículo 2, presta atenção, olha o que o texto diz. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Meu Deus. Meu irmão, olha a fé que essa mulher tinha no Deus que ela servia, a ponto de colocar a própria vida e dizer que os deuses que eu sirvo, a gente costuma chamar essa de fé balainística, porque ela acreditava, a fé que acredita em Baal. E ela diz: os deuses em que eu creio, me castiguem se amanhã eu não cortar a cabeça desse profeta, igualzinho ele fez com os profetas que me serviam e serviam ao meu Deus. Meu irmão, por que muita gente não consegue viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Por um motivo só: falta de fé. Porque às vezes o ímpio crê mais no Deus dele do que o servo de Deus crê no Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Às vezes abre uma vaga para uma empresa, o ímpio leva o currículo lá na certeza de que ele vai entrar na empresa. O crente às vezes desiste de levar o currículo porque acha que tem muita gente concorrendo para uma vaga e o Deus que ele serve não pode abrir a porta para ele. Está errado, meu irmão. Você vai entregar um currículo, você está procurando uma porta de emprego, pode ter uma vaga para 1 milhão de pessoas. Se você serve a Deus, leva o currículo lá que a vaga é tua, porque quem abre a porta para você é o Deus que você serve, sabe? Mas tem que ter fé para alcançar o sobrenatural, tem que ter fé para viver aquilo que é impossível, sabe? Estava conversando com o irmão Genival lá do Rechan hoje, e ele me falou uma coisa que mexeu comigo. O irmão Genival tem família na Bahia e esteve visitando seus familiares lá, e olha a frase que ele me falou. Eu perguntei para ele, falei: irmão Genival, como é que funciona realmente a questão da Umbanda, né? Da macumbaria lá no estado da Bahia, como a gente ouve falar, né? Bahia de Todos os Santos, aquela coisa toda. E olha a resposta do irmão Genival. Ele falou: pastor Tony, lá na Bahia, a pessoa fica doente, antes de ir no médico, ela vai no terreiro. Trocando em miúdo, meu irmão. Lá, o pai de santo ganha mais do que o médico, porque ele recebe mais consulta e mais visita do que o médico recebe. Sabe por quê? Porque eles têm fé naquele que não pode fazer nada por eles a não ser destruir a vida deles. E quantas vezes, meu irmão, o crente vai para o médico, o crente ouve uma notícia ruim, e ele morre antes da própria doença matar ele. Ele morre aqui e morre aqui, porque ele não tem fé para alcançar o impossível sobrenatural de Deus. Meu irmão, escute isso aqui. Não importa a sentença humana, seja em qualquer área da sua vida. O médico pode olhar para você e falar: tua doença é terminal e você vai morrer. Mas você pode olhar para o médico e dizer: eu não vou morrer porque eu sirvo um Deus vivo, um Deus de vida. E o Senhor ainda vai me ver aqui nesse consultório com saúde, com os meus exames totalmente em dia, porque Ele vai me curar. Sabe? Não importa, meu irmão, o que um dia um professor de escola chegou para você e falou: olha, teu filho não vai dar certo, tua filha não vai dar certo, ele é terrível, ela é terrível, está andando com gente que não presta. É claro, você tem que ter autoridade, você tem que comandar a sua família. A própria Bíblia ensina que aquele que não governa bem a sua própria casa, como é que vai governar a casa de Deus? A autoridade é tua, mas o Deus que você serve vai livrar teu filho das drogas, vai livrar tua filha da prostituição, vai livrar teus filhos da má companhia, e um dia, pelos olhos da fé, vivendo o sobrenatural de Deus, você pode enxergar o teu filho num evento junto com você aqui, servindo no diaconato, cantando no louvor, pregando a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque crente não vive pela fé humana, crente vive pela fé divina. Aleluia!
Lê comigo o versículo 3. Vivendo o sobrenatural de Deus. Deixa eu perguntar, quantos aí querem viver o sobrenatural ainda? Levanta a mão e diga amém. Amém. Vamos ver se essa animação vai até o final. Versículo 3. O que vendo ele, Elias, se levantou e para escapar com vida se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Olha para mim um pouquinho e veja o que a falta de fé pode fazer na vida de um servo ou de uma serva de Deus. O cara tinha acabado de vencer sozinho, humanamente falando, claro que Deus estava com ele, mas humanamente falando, sozinho, ele venceu 450. E aqui, a gente vê ele tremendo de medo pelo ameaço de uma mulher. E o texto diz que, para escapar com vida, ele se foi. A falta de fé, ou a presença da fé na vida daquele que serve a Deus, é demonstrada na sua atitude. Sabe por quê, meu irmão? Porque falar que tem fé é fácil. Falar que tem fé todo mundo fala. E falar que tem fé quando a situação está boa, eu tenho fé em Deus, é uma delícia e todo mundo faz. Eu quero ver falar que tem fé quando o couro está comendo no lombo, sabe? Eu quero ver falar que tem fé quando a enfermidade bateu na porta da casa. Quero ver falar que tem fé quando a conta está vermelha no banco, o cara está endividado. Falar que tem fé quando tem problema familiar para resolver. E daí? É aí que você mostra a tua crença. É aí que você mostra se você tem fé ou se você não tem. Naquele momento, tudo que Elias não tinha na vida dele era fé, porque ele fugiu. Quanta gente, meu irmão, pela falta de fé, foge do problema, ao invés de enfrentar o problema. E o que adianta fugir do problema? Onde isso vai nos levar? Sabe de uma coisa? Uma vez eu ouvi um pastor dizer, e eu achei interessante isso. Para pessoas que têm costume de fugir do problema, normalmente, problema anda motorizado. E é 2.0. Ou seja, não adianta você fugir porque ele vai atrás de você. E ele chega no lugar para onde você vai, primeiro do que você vai chegar lá. Fugir de problema não adianta. Você sabe por que o camarada, ele entra no vício do álcool, ele entra no vício da droga? Porque ele está enfrentando um problema que é enorme, um problema que ele julga ser maior do que ele, e pela falta de fé, julga até ser maior do que o Deus que ele serve. E aí ele usa a droga, ou usa a bebida, para esquecer do problema. Porque é mais fácil você esquecer do que você enfrentar. Só que a noia da droga, ou a ressaca da bebida, uma hora passa. E a hora que o cara volta para a vida de novo, o problema continua lá. Quando não está maior do que estava quando ele usou a droga ou a bebida para tentar esquecer o problema. Ou seja, fugir não leva a nada. Quando a gente crê em Deus, a gente enfrenta o problema. Por maior que ele seja, a gente enfrenta e crê que o Deus que a gente serve é poderoso para acabar de vez com esse problema, é poderoso para nos livrar de toda e qualquer situação. Quer um exemplo? Davi, escuta isso. Mesmo exemplo de Elias. Elias teve medo de uma mulher que acreditava em Baal. Ele teve medo da serva de Baal, mesmo ele sendo servo do Deus Altíssimo. Olha agora para Davi. Eu sou apaixonado por esse texto. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, altura do versículo 45. O texto diz que quando Davi encontra Golias, é o momento da guerra. O versículo 45 diz assim: e Golias amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. A hora que Golias vê, a primeira coisa que ele faz é amaldiçoar Davi. Mas a sequência do texto, você também conhece. Porque Davi se vira para Golias e fala assim:
Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Meu irmão, não preciso nem perguntar para você quem é que venceu a guerra. Sabe por que Davi venceu? Porque a fé dele, no Deus que ele servia, era muito maior do que a fé do gigante que veio enfrentar ele naquela batalha. Está aqui um segredo para você viver o sobrenatural de Deus. A tua fé tem que ser maior do que o teu problema. Sabe por quê? Porque o nosso problema, diante dos nossos olhos, ele pode parecer enorme. Mas diante daquele que está sentado no trono e pode todas as coisas, o nosso problema não é nada. E você pode pensar, mas pastor, então por que Deus não me ajuda? Sabe por quê? Porque tudo na vida tem um tempo. Tudo na vida tem um tempo. E o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Sabe? Esse relógio que você tem no pulso, que você tem na parede da tua casa, foi feito por um homem chamado Cronos. Por isso ele se chama cronômetro. O relógio de Deus se chama Kairos, que significa plenitude de tempo. Ou seja, o tempo de toda a terra, o tempo de toda a raça humana está na mão daquele que criou os céus e a terra e a raça humana. Ele sabe a hora de intervir no meu e no teu problema. E escute isso, que é dolorido dizer, mas é uma verdade. A gente aprende muito mais na hora da nossa derrota e do nosso problema do que na hora da nossa vitória. Na hora da vitória é só comemoração. Ontem você não podia ligar, pastor Santana, telejornal ontem, que ontem estava todo mundo mostrando de novo os gols da Alemanha na Copa do Mundo. Você ligava, era 7-1 para cá, 7-1 para lá, jogador da Alemanha falando ali, técnico da Alemanha falando aqui. Você fala, haja. Mas, voltando um ano atrás, na mesma Copa do Mundo, eu me lembro de uma situação. A seleção da Alemanha chega no Brasil. Eu dou esse exemplo que todo brasileiro entende um pouquinho que seja de futebol. A Alemanha chega no Brasil, monta lá em Salvador, na Bahia, uma concentração. Eles montaram a concentração onde eles iam ficar, a par do hotel onde eles permaneceram. E todo jogo terminava. O jogo que eles jogavam, estava todo mundo de volta na concentração, se preparando psicologicamente e fisicamente para o próximo jogo, para o próximo adversário que eles iam enfrentar. E o Brasil? O Brasil ganhava e ia todo mundo para a farra. Bruna Marquezine ia namorar o Neymar dentro da concentração no hotel. Porta aberta, festa, alegria, Copa no Brasil. A hora que botaram os dois lá, frente a frente, sabe quem venceu? Aquele que estava mais preparado. Por isso venceu a Alemanha. Meu irmão, para viver o sobrenatural de Deus, você tem que estar preparado para enfrentar o teu problema. Porque a gente aprende muito mais na hora da derrota do que na hora da vitória. A hora da vitória é só comemoração, é só festa. A hora da derrota a gente para pensar, onde foi que eu errei? O que eu preciso fazer para mudar? Por isso, às vezes, Deus ainda não interviu no problema que você está passando. Porque Ele quer que você aprenda alguma coisa com esse problema. E ora para Deus e fala, Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar? Me ensina, porque a hora que você aprendeu o que Ele quer que você aprenda, Ele bota a mão e acaba com esse problema de uma vez que tanto está te atormentando. Mas Ele tem o propósito de te ensinar alguma coisa ali. Aprenda nas suas dificuldades e se prepare para viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Aqui eu aprendo o seguinte, primeira coisa, a gente fala de o zimbro, é uma árvore muito comum no deserto de Israel. O zimbro é uma árvore que, quando cresce, ela mede normalmente aproximadamente 3 metros de altura.
Ela é uma árvore de galhos bem finos. Ela é uma árvore de folhas pequenas. Mas ela tem uma característica interessante. A florzinha dela é uma flor perfumada. E foi aquilo que Elias julgou o necessário para que ele se encostasse e acabasse a carreira dele por ali mesmo. O texto diz assim, que em seu ânimo Elias pede a morte. Para pensar nisso, meu irmão. No ânimo do cara, no último suspiro de força vital que o cara tinha, ele foi lá e pediu para Deus a morte. Quem serve a Deus, é óbvio, assim como Elias servia, sabe que o suicídio o condenaria ao inferno. Então, o cara vai lá e pede para morrer. E acaba com a carreira dele ali. E acabar, com a carreira dele ali. É o que ele queria. Sabe o que faltava para Elias naquela hora? Motivação. Faltava justamente o ânimo. Meu irmão, a gente tem que ter uma motivação para seguir em frente. Eu não acredito que todo dia de manhã você se levanta para ir trabalhar, para ralar o dia todo, sem motivação. Você tem uma motivação para trabalhar. Qual é a motivação, pastor? É levar o sustento para a tua casa. É poder dar o melhor para a tua esposa, dar o melhor para o teu marido, poder ajudar nas despesas da casa, poder dar o melhor para os teus filhos. Isso aí é uma motivação. Aí eu pergunto para você, qual que é a sua motivação para servir a Deus? O que fez você acordar cedo nesse feriado hoje para estar na casa de Deus? É desânimo? Você veio aqui para desistir? Você veio aqui para se entregar na batalha? Você veio aqui para pedir a morte? Qual é a tua motivação? A tua motivação, preste atenção. Eu vou perguntar de novo. Quero ver se você continua firme e forte na parada comigo. Quantos aqui querem viver o sobrenatural de Deus? Levanta a mão e diga amém. Amém. Oh, glória. Para você viver o sobrenatural de Deus, a tua motivação tem que ser também maior do que a tua dificuldade. Porque a motivação é aquilo que vai dar força para você seguir em frente, apesar de todas as dificuldades. O cara que é motivado, ele tem muito mais chance de ir à frente. A mulher que é motivada tem muito mais chance de chegar num determinado lugar. Ainda que não seja o lugar que ele ou ela sonhou para ser o grande sonho da vida. Mas ele pode não chegar lá, mas ele vai chegar muito perto, porque ele tem motivação para continuar lutando, apesar de toda a luta, apesar de todo o problema e apesar de toda a dificuldade. O próprio rei Davi é exemplo de novo para nós. Por quê, pastor? Porque enquanto um gigante chamado Golias metia medo num exército inteirinho, o Davizinho pensou no quê? Na motivação. Qual que era a motivação? O texto diz, 1 Samuel 16, que enquanto ele vai levar a marmita para os irmãos que estavam lá na guerra, ele ouve alguém dizer assim, olha, quem venceu o gigante, o rei falou que vai casar-se com a sua filha. Quem venceu o gigante, o rei falou que vai herdar a sua riqueza. Quem vencer o gigante, a pessoa e a sua família nunca mais pagará impostos a Israel. Davi olhou e falou, gigante, princesa, riqueza, imposto. Esqueça o gigante, eu vou atrás da princesa, eu vou atrás da recompensa financeira e eu vou atrás da isenção de impostos. Mas e o gigante? Deixa o gigante para lá, Deus está comigo e vai me dar vitória, aleluia. Isso se chama motivação. Motivação é você não olhar para a luta, mas olhar para o prêmio que está depois da luta. Isso é motivação. É você olhar aquilo que você vai conquistar, aquilo que Deus vai te dar, depois que essa tempestade que está sobre a tua vida passar, depois que esse gigante que se levantou contra você cair por terra. Motivação é você enxergar o que está depois do gigante, meu irmão. É isso que vai impulsionar você a enfrentar o gigante, a derrotar o gigante. Foi isso que Davi fez. Não olhou tamanho de gigante, não olhou circunstância, não olhou que ele estava enfrentando um cara que era perito na guerra. E ele não tinha experiência de guerra nenhuma.
Ele acreditava tanto no Deus que ele servia, a ponto de dizer para o irmão dele: matei um urso e matei um leão. Quando eles iam roubar a ovelhinha do nosso pai, eu posso derrotar aquele gigante. Leão é feroz? Tremendamente. Se der um grito, ó, tem um leão entrando agora aqui na igreja da Vila Regina, não sobra um aqui parado, meu filho. Entrou, pode até mudar o animal, em vez de entrar o leão, entrou um urso, a gente sai correndo. Mas não se compara as características animais e ferozes que aqueles seres tinham com a inteligência e a experiência de um gigante destro na guerra. O gigante era muito mais difícil. Mas Davi comparou. Não, matei o urso, matei o leão. O que é um gigante para mim? Matei o urso e o leão por causa de uma ovelha. Se eu matar o gigante, princesa, riqueza e isenção de impostos. Já pensou, meu filho? Se fosse aqui no Brasil, o duro ia ser ter que casar com a filha da Dilma, né? Acho que ninguém ia querer. Mas se for perder a riqueza e pensar em não pagar mais IPTU, IPVA, IP não sei o quê, vai falar para você, IP do raio que o parta, e vá ter imposto assim, que nem no Brasil, né? Eu acho que já era uma motivaçãozinha, né, pastor Euclides, para enfrentar o gigante. Meu irmão, não olha para a circunstância, não. Olha para a vitória que está lá na frente. Olha para aquilo que você vai conquistar, em nome de Jesus Cristo. Versículo 5. Ainda tem alguém aí que quer viver o sobrenatural de Deus? Amém. Então vamos lá. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Aleluia. Meu irmão, é aqui que a chapa começa a esquentar. Preste atenção nisso aqui. O texto diz que Elias já havia feito a oração dele, no seu ânimo pedindo a morte. E aí ele se deita, esperando a morte chegar. Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? Quantas vezes? Você sabe o que Elias passou aqui? Uma doença que é a moda do século 21. Depressão. Depressão. Qual é o primeiro sintoma de uma pessoa depressiva? Querer dormir o dia inteiro. E sabe por quê? A psicologia explica. Quando a gente está num grau de dificuldade muito grande, o corpo da gente pede para a gente dormir. Sabe por quê? Porque o nosso subconsciente diz assim: vamos dormir, descansar, porque quando a gente acordar o problema vai estar resolvido. Esse é o primeiro sintoma da depressão. Aí a pessoa só quer quarto escuro, não quer ver ninguém, só quer dormir, achando que uma hora ela vai abrir a porta e todos os problemas se resolveram. Uma vez eu ouvi um pastor dizer que crente não tem depressão. E meu irmão, com todo respeito a esse pastor, então vamos rasgar esse texto da Bíblia. Com todo respeito. Crente não pode aceitar a depressão. Isso não, aceitar nunca. E é isso que eu estou falando para vocês na manhã de hoje. Mas ninguém aqui é extraterrestre, ninguém aqui é anjo para estar livre de qualquer enfermidade que possa assolar o mundo. Ninguém. Ninguém. Quantas vezes a gente faz a mesma coisa que Elias fez? A gente deita esperando a morte chegar, porque a gente já não consegue mais lutar contra o problema. A gente já não consegue mais lutar contra a situação, contra a dificuldade. Né? A gente quer dormir, quer que a hora que acorda o problema não esteja mais lá, mas não é assim que funciona. Agora escute isso. Quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele move os céus e a terra em seu favor, meu irmão. Quando Ele tem um propósito na sua vida, você pode pedir a morte quantas vezes você quiser, você não vai morrer não, porque Ele escolheu você para ter vida, e o próprio Jesus diz que Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Aleluia! Agora, imagina a cena comigo, viaja comigo, o cara debaixo daquela arvorezinha seca, aquela flor, aquele galho fininho, folha pequenininha,
não fazia sombra nenhuma, mas ali estavam flores perfumadas que o zimbro produz. Imagina ele deitando para dormir, pedindo para Deus a morte, né? Já era praticamente um velório, né? Com a coroa de flor, exalando aquele cheiro de morte. E ele achando que tudo ali tinha se acabado. Deita para dormir e tira um cochilo. E quando ele abre o olho, tem um anjo do lado dele. Sabe por quê? Porque Deus tinha vida para Elias. Porque Deus tinha um projeto na vida de Elias. Sabe por que o anjo estava lá? Porque quando ele tem o projeto, quando ele tem o propósito na nossa vida, ele move o céu inteiro, a terra inteira e o inferno, se for preciso, ele move a meu e ao seu favor. Minha irmã, Salmo 91, versículo 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Versículo 12. Eles te sustentarão em tuas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Hebreus 1,14. Quem são os anjos? Espíritos ministradores para servirem aqueles que hão de herdar a salvação. Se for preciso, Ele põe os anjos do céu inteirinho para trabalhar por você. Agora escute isso. Mateus, capítulo 27, versículo 32. Jesus está carregando a cruz. A cruz está pesada. Já tinha apanhado, já tinha sofrido tudo possível e o impossível. Uma hora ele cai. A força física, a força humana já não era mais suficiente para carregar aquela cruz. O que acontece? Aparece um homem chamado Simão, Cirineu. Cirineu não é sobrenome, não, é da cidade de Cirene, que hoje faz parte da Etiópia. O texto diz: um certo Simão, em letra minúscula, Cirineu, vai lá e carrega a cruz por Jesus, para que ele pudesse continuar a caminhada dele em direção ao propósito que Deus tinha na vida dele. Meu irmão, isso aqui é profético para mim e para a tua vida. A cruz representa os problemas, a cruz representa as dificuldades. Quando o próprio Jesus disse: você quer vir após mim? Então toma a tua cruz e me siga. Ou seja, pega os teus problemas e pega a tua dificuldade e vamos que vamos. Continua caminhando, vai me seguindo. E quanta gente, meu irmão, faz igual Elias, deita e pede a morte. Isso aqui é profético. Meu irmão, aconteça o que esteja acontecendo na tua vida. O Espírito Santo está me falando que tem pessoas aqui que estão atravessando essa situação que eu vou falar. O Espírito Santo está dizendo que tem gente que está me vendo pelo programa de televisão que está passando por isso agora. Haverão situações na sua vida onde a dificuldade vai ser maior do que você. Possa até já estar sendo. Independente da área que for. Cada um sabe aonde aperta o seu calo. Tem gente que tem força para enfrentar um problema gigante no trabalho, mas às vezes não tem força para enfrentar um probleminha pequeno na família. E vice-versa. Às vezes a pessoa enfrenta problema gigante na família, mas desaba com uma coisinha pequena no trabalho. Cada um sabe onde aperta o próprio calo. Mas talvez esse problema que tanto cause temor para você, esteja maior do que você, a ponto de você querer ficar como Elias, deitar, pedir a morte, desistir, abandonar a cruz e acabar ali a sua caminhada. O Espírito Santo está me dizendo, para eu dizer para você nessa manhã aqui: continue a caminhada, não pare no meio da tua caminhada, não importa como você esteja, meu irmão, continue o percurso. Se der para ir correndo, vá correndo. Se não der para ir correndo, vá andando. Se não der para ir andando, vá engatinhando, vai rastejando, mas não pare. A hora que a tua cruz tiver impossível de ser carregada, porque a tua força humana acabou, Ele vai mandar um Simão na tua vida, que vai te ajudar a carregar a cruz, e você vai chegar no final, em nome de Jesus Cristo. Aleluia!
Vai até o final, porque alguém vai te ajudar a chegar lá. Você não foi escolhido para morrer no meio do caminho, não. Deus não vai deixar você morrer no meio do caminho, não. Você vai chegar no final. Ele vai preparar pessoas para te ajudar a chegar lá. Aleluia. Versículo 6. Mais duas eu já encerro. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Eu falei para você que a chapa ia esquentar agora, né? Escute isso. A visão do anjo, quando Elias abre o olho e enxerga o anjo, a fé de Elias passa a ser restaurada naquela hora. Naquele momento, Elias volta a se lembrar do Deus que tinha criado ele, do Deus que tinha escolhido ele, do Deus que tinha chamado ele, do Deus que há uns dias atrás havia feito ele derrotar 450 bruxos sozinho. Meu irmão, naquele momento, Elias passou a entender que o que ele estava vivendo na vida dele não era algo natural, mas ele estava vivendo o sobrenatural naquela hora. Agora, eu pergunto para você, quantos aqui querem viver o sobrenatural de Deus? Levanta a mão e diga amém. Preste atenção nisso aqui. Tudo que é sobrenatural de Deus na nossa vida, o que é sobrenatural? É acima do natural. É algo que está além da capacidade natural humana de entender. Todo o sobrenatural de Deus traz consigo uma revelação. O sobrenatural acontece porque Deus quer revelar alguma coisa. E toda revelação, ela vem seguida. Toda revelação traz consigo uma promessa, que é a promessa que Ele quer que se cumpra na minha e na sua vida. Naquele momento, Elias passa a entender. E ele enxerga o anjo, ele enxerga o pão e ele enxerga a água. Elias vê o pão. João 6, 48 e 50. Jesus diz assim que ele é o quê? O pão da vida. Versículo 50. Todo aquele que daquele pão comer nunca morrerá. Olha o que Deus estava revelando para Elias. Elias, você vai comer esse pão aqui. Esse pão representa Jesus. E você vai comer o pão e não vai morrer nunca, Elias. Agora, fala para mim. Se Deus é fiel ou não é, como é que foi que Elias morreu mesmo? Ele não morreu. Uma carruagem de fogo veio arrebatar ele. Ele não experimentou a morte, sabe por quê? Porque ele comeu o pão da vida que o anjo trouxe. Ele não experimentou a morte, porque ele experimentou o sobrenatural. Ele experimentou a revelação e ele viveu a promessa que a revelação trouxe. João 7,38. Elias olha e vê a botija com água. E João 7,38 diz assim, Jesus falando: aquele que crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre, aleluia. Meu irmão, o pão e a água na frente de Elias representavam a força de Jesus para aquele homem. O pão e a água na frente de Elias diziam que ele não ia morrer, porque Jesus era o pão da vida. E ele ia viver muito, rios de água viva iam fluir dentro do ventre dele. Aleluia. Versículo 7. E olhou, e eis que a sua cabeça, ou melhor, versículo 7, perdão. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será
o caminho. Aleluia. O anjo trouxe a revelação para Elias, dizendo para ele: come aí, porque o teu caminho ainda é longo. Ou seja, Elias, você está pedindo para morrer? Você não vai morrer não, Elias, porque o propósito de Deus na tua vida ainda não se acabou, Elias. Você não vai morrer não, porque é grande o propósito dele. Se prepare, porque o teu caminho é longo. Você ainda tem muita coisa para fazer. Meu irmão, nesse exato momento, eu estou pregando para muitos Elias de Deus que estão aqui nessa igreja e que estão me vendo por esse programa de televisão. Você não vai morrer não, que o teu caminho ainda vai ser longo, teu caminho ainda vai ser cumprido. Jesus vai te usar muito. O plano dele ainda não terminou. Se prepare para viver e viver a vida em abundância que ele conquistou para você naquela cruz. Versículo 8. E eu encerro aqui a minha palavra. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Agora escute isso aqui. Quantos aqui ainda querem viver o sobrenatural de Deus? Levanta a mão e diga amém. Para o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida, é necessária, é fundamental isso aqui que eu vou dizer para você. Não esqueça isso aqui nunca, porque isso aqui é um ponto X da minha palavra. Se você esquecer isso aqui, você perdeu todo o resto. Perdeu o que estava para trás e ainda perde aquilo que vai acontecer no final. Para que o sobrenatural de Deus acontecesse na vida de Elias, ele precisava de obediência. Ele precisava ser obediente. Por quê, pastor? Porque o anjo falou para ele: levanta-te e come. Ele podia falar: não vou comer. Não vou comer, não vou beber, eu quero morrer e vou ficar aqui. Estou só esperando Deus para me levar. Mas ele obedeceu. Ele se levantou, ele comeu e ele bebeu. E por isso ele experimentou o sobrenatural dele, sobrenatural de Deus na vida dele. Você vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida assim. Mas é debaixo de obediência. Obediência a Deus, obediência à palavra, obediência ao teu pastor. Sabe? É debaixo da obediência que você vai vencer. Rebelde não recebe revelação. Rebelde não vive sobrenatural. Sabe? Desobediente não tem recompensa. Para Elias conquistar tudo, ele teve que ser obediente. Ele comeu o pão, bebeu a água. Entenda isso aqui. Ele estava num lugar chamado Berseba. E ele foi, depois que ele comeu o pão e a água, ele foi para Horebe. É mais ou menos, para você entender, a distância de Berseba a Horebe é de aproximadamente 330 quilômetros. É como daqui, Tapetininga, até Caraguatatuba, mais ou menos. De carro, 3 horinhas e meia, 4 horas de viagem, para não pisar muito e respeitar a lei, respeitar o radar, respeitar aquilo que a placa de trânsito está pedindo. 3 horinhas e meia, 4 horas. E a pé daqui até lá. Agora entenda isso. Elias fez esse trajeto dentro de 40 dias. Só que ele levou, segundo historiadores, o dobro do tempo. 20 dias eram necessários. Ele não parou nem para beber e ele não parou nem para comer. O texto diz que com a força daquela comida, ele caminhou os 40 dias no deserto. E sabe por que ele se alongou mais 20 dias? Porque ali havia um propósito de Deus para ensinar algo para Elias também. Foi exatamente num deserto que Deus levou o seu povo
a caminhar por 40 anos. Foi exatamente num deserto que, ao subir ao monte, Moisés permanece 40 dias e 40 noites na presença de Deus, sem comer e sem beber nenhuma comida natural aqui da terra. 40 dias e 40 noites, alimentado pela unção e pelo poder de Deus, alimentado pela presença dEle. Deus queria levar Elias até Horebe, porque foi justamente em Horebe que Moisés ficou esses 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Ali havia um mistério que Deus estava revelando para Elias e dizendo para Elias: eu estou te trazendo no monte onde eu conversei com o maior de todos os profetas, onde eu dei revelações gigantescas a ele. Deus tinha coisas grandes para revelar para Elias. Deus queria mostrar para Elias que usaria ele tanto quanto usou Moisés. Meu irmão, quando eu aplico isso na minha ou na tua vida, não tem negócio de irmão mais podereco, irmão Joãozinho sapatinho de fogo, né? Zezinho fogo puro, irmã Mariazinha labareda, ó que povo quente, não sei que beleza? Não tem essa turma quente toda não, meu filho. É você que Deus quer usar. A revelação é para a tua vida. É você que vai ser o instrumento dele nessa terra. Ele vai te usar na tua casa. Ele vai te usar no teu trabalho. Ele vai te usar na tua vizinhança. Onde você colocar a planta do teu pé, se prepare. A revelação é para você. O poder de Deus é para você. A unção é para você. E o milagre é para Deus. Aleluia. A glória é para Ele, aleluia. Quantos aqui querem viver o sobrenatural de Deus? Levanta a mão e diga amém. Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus.